Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz para todos. Muito bom estar aqui, né, Luiz? Sempre bom estar aqui trazendo a palavra, a mensagem de Deus. E que Deus possa achar em nós hoje um coração quebrantado nesta manhã. Coração contrito. A palavra de Deus fala que Deus não rejeita um coração contrito, né? E que Ele possa achar esse coração contrito no nosso meio, um coração humilde para receber a palavra. Porque para a gente receber a palavra, a gente tem que estar com o coração humilde, desarmado, né, da nossa humanidade. Né? Porque se a gente for olhar o nosso lado humano, muitas vezes a gente é mais apto a julgar, né? Mas o que a gente possa fazer nessa manhã é nos entregar à presença do Espírito Santo. Como o pastor Luiz falou, não é fácil, né? A gente está na frente, mas a gente se coloca na presença de Deus, né? Para que a gente possa ser um vaso de honra, né? Na casa do Senhor, onde quer que a gente andar, né? E a palavra dessa manhã, quem viu o card aí da celebração? O Júnior, e aí, cadê o tema, cadê o versículo, me apertando, porque a gente vai mergulhando, vai buscando em Deus, e Deus vai tratando, vai falando com a gente. E não é tão fácil assim, né? Liberar o versículo-chave, o que Deus tem falado, né? E Deus tem trazido palavras que têm nos colocado em outro patamar como cristão. Não mais como aquele cristão que bebe o leitinho, né? Aquele cristão ainda que está sendo ainda cuidado, mas como cristãos maduros que nós devemos ser. Por que maduros? Porque o tempo está passando rápido. E nossa vida aqui é muito breve, então a gente não pode perder mais tempo. Né? E a palavra tem sido pregada aqui. Né? Foi falado aqui de várias coisas. Se a gente for pegar algumas palavras para trás, as palavras elas vêm se complementando uma após outra. As palavras que estão sendo ministradas no nosso meio, elas não são desconectas, pelo contrário, elas são conectadas para nos levar para um alvo, para um objetivo final. E o tema da palavra que Deus trouxe para nós nessa manhã é santificados na verdade. E quem quiser abrir aí em João 17, versículo 15 em diante, que diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também enviei-os ao mundo. E a favor deles, e eu me santifico a mim mesmo. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, essa palavra, ela traz muitas reflexões para nós, muitas. E que essa palavra já tem falado no nosso meio, e especialmente sobre a nossa relação do cristianismo, de nós sermos cristãos em relação ao mundo. Porque ele fala que não peço para que tires do mundo, né? Ele não pede para que a gente seja tirado do mundo, né? Mas mesmo nós estando no mundo, Deus fala que nós seremos guardados. Nós temos um campo de atuação, e esse campo é aqui, é no mundo. Só que para a gente poder ser um cristão relevante na sociedade,
nós precisamos estar andando com Cristo, nós precisamos estar santificados na palavra do Senhor. Quem nos santifica é Cristo. Então o que Deus tem falado comigo é como nós sermos um cristão diante de um mundo que jaz no maligno, num mundo onde não temos trégua. Como nós podemos nos posicionar? A palavra fala sobre posicionamento, sobre nós nos posicionarmos como cristão. Podemos observar que Jesus vem trazendo para nós uma responsabilidade de atuação, sendo nós submetidos a tantas coisas, seja elas boas ou ruins. Uma vez que nós estamos aqui nessa terra, cumprindo um propósito, nós estamos submetidos às coisas, tanto as coisas boas como as ruins. Ninguém está isento. Ninguém. Nem o próprio Jesus, o nosso maior exemplo, foi poupado disso. Mas mesmo assim, ele nos diz que nos guardaria do mal. Que somos santificados em sua palavra, à medida que andamos com Cristo. E através de nós, muitos seríamos conduzidos a Cristo, para conhecimento, para a salvação e para a glória de Deus nesse tempo presente. Né? Ele fala que muitos seriam, que Deus seria conhecido através da nossa pregação. Então nós temos uma missão aqui na terra, levar a palavra de Deus. Porque se nós vivermos o Evangelho somente para essa vida, o pastor Camilo falava, né, seremos os mais miseráveis desse mundo. Então nós temos uma missão aqui, levar a palavra de Deus, mas levar a palavra de Deus nos posicionando. O que eu quero trazer para nós nessa manhã é como nós podemos fazer isso, sem nos comprometer a ponto de nos contaminar com as coisas presentes no mundo. Como levar a palavra de Deus de forma sem nos comprometermos, sem distorcermos a palavra para que talvez agradar as pessoas? Como a gente faz isso nesse tempo presente? Sem nos contaminar, sem nós entrarmos na onda do sistema. Como fazermos isso? Deus nos criou a imagem e semelhança para refletirmos a sua glória em nós. Ou seja, o Evangelho precisa passar através de nós, a fim de que toda a criação pudesse viver em perfeita harmonia. Deus nos criou a imagem e semelhança para que toda a criação pudesse viver em perfeita harmonia. Foi esse o objetivo quando Deus criou o ser humano. Quando Deus criou lá no paraíso Adão e Eva, era para viver nesse mais perfeito equilíbrio e harmonia. Mas o que nós temos visto é um distanciamento de Deus, cada vez mais. Um distanciamento, as pessoas estão se distanciando de Deus, o que tem trazido um verdadeiro desequilíbrio em todas as áreas da vida. Pessoas se afastando de Deus, deixando de ser a imagem e semelhança de Deus. Deus fala lá no início, em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós. Mesmo aquele que está fora, ele foi feito a imagem e semelhança de Deus e tem um valor para Deus. Então, esse afastamento de Deus nos trouxe um desequilíbrio, né? Em todas as áreas. A gente vê o que está acontecendo no nosso planeta, com o meio ambiente. Isso é um desequilíbrio visível, né? O planeta está sofrendo. E o que nós temos feito como cristão em relação a isso? Precisamos refletir sobre isso. Se isso faz sentido para você, comece a pensar. Então esse afastamento de Deus,
esse distanciamento vem trazendo esse desequilíbrio. E com esse desequilíbrio, as pessoas também têm sofrido com esse desequilíbrio, sofrido a perda de valores, onde antigamente era uma obrigação moral e pessoal com Deus, né, ter princípios, ter valores, ordenanças, promessas, obediência, humildade, ética, amor ao próximo. Agora passam a ser qualidades. Não, fulano é ético, fulano é um amoroso, fulano ele é caridoso, fulano ele é obediente. Isso passa a ser não mais uma obrigação moral, mas passa a ser uma qualidade. E aí há uma inversão de valores, onde o valor das pessoas estão no que elas possuem ou podem oferecer de vantagem para nós ou para as pessoas. A vida passa a ser cada vez mais irrelevante ou talvez banalizada. E o ser humano perde cada vez mais o seu valor, deixando-se muitas vezes levar por falácias, filosofias, por relativismo, coisas que lhe convêm para justificar os nossos pecados. E olha só o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 2 a 4. Fala assim para nós, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestre para si, segundo os próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos. Então nós temos um tempo onde muitos têm levantado para si as suas próprias doutrinas, as suas próprias filosofias, a fim de não abrir mão das coisas que lhe convêm, a fim de não abrir mão do pecado. Timóteo já falava isso. Muitos vão preferir sucumbir ao pecado e às suas próprias paixões, em vez de andar com Cristo. Mas como nós podemos, como eu falei aqui no início, nos posicionar contra tudo isso? Como nós podemos influenciar as pessoas à nossa volta sobre o amor de Jesus e seu verdadeiro valor como imagem e semelhança? Como nós podemos fazer isso? No mundo com tantas distrações, como o Lucas pregou aqui um tempo atrás. Não são poucas as distrações, mas são muitas. E como nós podemos levar Jesus a essas pessoas? O mundo hoje tem se tornado um campo minado. Um campo minado. Principalmente para nós, os cristãos, as suas famílias, onde nós somos bombardeados por várias forças presentes nesse mundo, várias forças, várias influências contra os princípios cristãos, contra a família, contra a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado do jeito que é para ser, e nós temos visto hoje uma revolução ali em relação a isso. Então o mundo tem se tornado um campo minado, onde nós somos constantemente bombardeados por forças presentes nesse mundo, várias forças, tem várias influências aí, sobre a igreja, sobre o mundo, sobre as instituições. E eu queria falar uma aqui, que se torna uma força bem presente no nosso mundo, que é a mídia em geral. A mídia tem se tornado uma das grandes forças malignas do mundo, vamos dizer assim. Em geral, a mídia, ela tem ditado como as pessoas devem ser, como as pessoas devem se portar, com o que eu devo vestir. A mídia, ela tem ditado as regras
para a sociedade. Para você ser da moda, você tem que fazer isso ou aquilo. A mídia tem ditado como se deve ser, como se deve vestir, como se deve agir, onde se deve frequentar, o que eu devo postar. Os coaches aí tomaram conta. Você precisa ter um coach. Quem não tem um coach está fora, meu irmão. Quem não tem um coach aí está atrasado. Tem que ter coach para ser rico. Não, meu irmão, tem que seguir aquele cara lá, que ele é o coach que vai dar a dica para você ficar rico, virar de chave. Coach para ser influente. Você tem que ser influente para ser mais inteligente, para ficar mais bonito fisicamente, ficar sarado. E geralmente tudo isso vem de maneira rápida e fácil. É assim que essas coisas são vendidas hoje no mundo. Como o pastor Irã diz, né, o famoso fast food. É para agora, é já. E as coisas não são assim. Onde eles falam que quanto mais exposto for sua vida, mais influente você será, mais seguidores você terá. Será que muitos de nós, muitas das vezes, não são seduzidos por algo desse tipo? Ou muitas das vezes nós não queremos entrar nesse sistema? Precisamos parar e refletir o nosso papel como cristão. Para ser descolado nesse mundo, ou fazer parte dele, você deve seguir o fluxo do mundo. Não é isso, jovens? Principalmente quando você é jovem. Né? O jovem ele recebe muita influência. Por quê? Essa geração hoje que está sendo formada é uma geração conectada na mídia. É uma geração que está sendo desenvolvida com a mídia, com o celular, com o iPad, com o computador. Então o jovem ele é seduzido por essas coisas. Não só o jovem, mas nós também podemos ser. Se você não seguir, né, o fluxo do mundo, você se torna careta. Não, esse cara aí é careta. Você se torna fora da moda, fora do grupinho de trabalho, fora da faculdade, do grupinho da faculdade, do grupinho da escola, da academia. Precisamos ensinar os nossos filhos e as pessoas que amamos sobre as armadilhas de um sistema mundano, do que está sendo pregado e do que está sendo ensinado no mundo. Ou nós nos posicionamos contra isso, ou nós vamos acabar embarcando nisso. Porém, o que temos hoje é um fluxo contrário a tudo que nós temos aprendido na palavra de Deus. E o nosso posicionamento é a nossa palavra diante desse mundo. Não de falar, porque falar qualquer um fala, mas de atitude. De atitude. Falar, muitos têm falado aí fora, mas têm praticado outra coisa. Quando a gente fala aqui no nosso ministério, que nós não temos igreja para ir, mas nós temos igreja para levar. Nós somos a igreja. E a igreja, ela é integral, ela não é separada. Não, aqui é espiritual, aqui é secular, não tem isso. A primeira coisa que você tem que mudar para ser um cristão de verdade é isso. Primeira coisa. Muito tempo eu vivi assim. Aqui é sagrado, aqui é secular, aqui tá tranquilo, aqui não, aqui. E o cristianismo não é esse. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre as armadilhas que o sistema tem trazido para nós. Porém, o que temos hoje é um fluxo contrário a que a palavra tem ensinado. E o nosso posicionamento diante disso precisa ser forte. É preciso ir contra um sistema que tenta a todo custo implantar valores que distorcem a nossa imagem e semelhança de Deus. Aquilo que eu falei desde o início, né? No início, né? De como
o mundo tem ditado como nós temos que andar, o que nós temos que fazer, o que nós temos que vestir, o que está na moda, o que não está na moda, o que nós temos aderido ou não. Mas deixa eu te falar agora, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio totalmente contra o sistema que aqui estava. Se você estudar a vida de Jesus, ele veio contra o sistema de uma forma assim, radical. E nós que dizemos que somos seguidores de Cristo, discípulo cristão, não queremos nos tornar radical. Mas por quê? É mais fácil agradar, ser bonzinho, passar a mão na cabeça. Porque quando a gente vai no sistema, a gente é um cara bacana. A gente é um cara que todo mundo gosta. É um cara político. Mas no momento que você se posiciona, você se torna inimigo. Você se posicionou, você não é mais amigo. Você não é mais legal. Você não é mais aquele cara, você mudou. Meu irmão, Jesus se posicionou. Nós temos que nos posicionar. Não tem como viver um evangelho em cima do muro. É isso mesmo. Não tem. O sistema que Jesus veio para quebrar o sistema. O sistema tenta imprimir sobre nós algo que Jesus recusou desde o princípio. Jesus recusou esse sistema. Ele recusou o que era pregado, da forma que era ensinado, da forma como os fariseus andavam, na forma como os fariseus pregavam, ensinavam e exerciam o ministério. Jesus foi contra tudo isso. Ele foi contra o sistema. É preciso ir contra todo esse sistema que Jesus se posicionou. Então o sistema tenta imprimir sobre nós como nós devemos andar, o que nós devemos ser, o que nós devemos seguir. Jesus vem quebrando tudo isso. Jesus recusou tudo isso que está sendo colocado para nós aí de mão beijada. Por isso nós temos que recusar o que o mundo tem imposto sobre a nossa sociedade, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade. Seguir o sistema não é uma opção para o cristão, mas defender a verdade de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Palavra de Deus. Nós não aderimos ao sistema do mundo, pelo contrário, nós temos que ser o quê? A última barreira, como a igreja tem se colocado. E eu nem uso a igreja, eu uso nós, porque nós somos a igreja. Nós somos a última barreira. O pastor Luiz sempre fala, a igreja é a última barreira de sustentação do mundo. Nós somos a última barreira. Nós somos os remanescentes da fé, para guerrear pelas vidas que ainda serão alcançadas por Cristo através de nós, conforme eu li lá no início. Muitos, onde ele fala aqui, não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos conheçam a verdade e que creiam que Jesus foi enviado ao mundo para a salvação. Então o sistema, ele tenta imprimir sobre nós aquilo que Jesus não negociou. Seguir o sistema para nós não é uma opção, mas lutar contra ele como a última barreira, os remanescentes da fé, pelas vidas que ainda serão alcançadas através de nós para Cristo. Nosso maior exemplo, que eu falei aqui no início, foi de Jesus, né? Jesus ele já veio ressignificando tudo. Ele veio contra o sistema da sua época. E com nós não pode ser diferente, né? Cristo falou assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
E aí nós não queremos carregar cruz. Como pode isso? Nosso maior exemplo foi Jesus, que veio ressignificando o valor da vida e das pessoas. Quando ele fala assim lá para o fariseu, é justo curar no sábado ou não? Porque naquela época não poderia, né, se fazer obra nenhuma no sábado. E Jesus vem quebrando todo aquele sistema, falando que a vida vale muito mais do que a lei. Então, nosso maior exemplo foi Jesus. Ele não veio desfazer a lei, né? Mas veio afirmando sobre ela a graça de Deus. Jesus traz uma graça para nós. E aí, tudo isso parece muito difícil, né, de ser vivido, né? Contra um sistema, contra algo que já está. Mas, se a gente refletir, a gente não vai na nossa própria força. Nós precisamos de algo que nos impulsiona para perto de Cristo. E aí nós temos o nosso Espírito Santo, que nos ajuda. A fé do cristão, todos os dias, é submetida a provações, a fim de sermos aperfeiçoados diante de Deus, para que venhamos a ser o sal e a luz do mundo, conforme fala lá em Mateus 5,13, que diz que nós seremos o sal do mundo, seremos a luz. Para nos posicionarmos contra esse sistema, nós precisamos ser o sal e a luz do mundo. Caso contrário, ele fala o quê? Continua lá, se o sal vier a ser insípido, de nada serve a não ser pisado pelos homens. Nós não podemos ser insípidos diante desse mundo. Pelo contrário, nós precisamos ser a luz. Somos daqueles que não negociam os valores bíblicos. Os fundamentos que foram trazidos para nós, fundamentos teológicos, não negociamos e trabalhamos para alcançar a nossa geração e as próximas. Esse é o nosso objetivo, trabalhar para alcançar as próximas gerações, a nossa geração, alcançar os nossos filhos, as nossas famílias. A nossa essência é a palavra de Deus, não os ritos, os métodos, não. Nem estamos presos a tradicionalismos ou uma liturgia de séculos passados. Nós estamos em constante ressignificação. Nós estamos sendo aperfeiçoados na palavra de Deus. O nosso posicionamento frente às questões da vida ordinária precisam nos aproximar de Cristo. As coisas do nosso dia a dia, o nosso fazer, nosso trabalho, nossa escola, tudo que a gente for fazer precisa nos aproximar de Cristo. Se tem algo aí que te afasta de Cristo, está errado. Pode acender a luz vermelha aí. Se tem algo que te afasta de Cristo, por isso que a nossa vida não é uma vida, não é um dualismo, né? Aqui é a parte espiritual, lá é a parte secular. A nossa vida não é assim. Porque se algo te afasta de Cristo lá fora, é porque você está vivendo um dualismo. Você está separando as coisas, você está sendo dois, em vez de ser um. Não, a faculdade eu me afasto de Cristo, eu entro no sistema, eu estou lá no grupinho, eu estou falando coisas que não devo, não me posiciono. Nós estamos vivendo um dualismo. O que Jesus já condenou. O nosso posicionamento frente às questões da vida ordinária precisa nos aproximar de Cristo, não nos afastar dele. Precisamos começar dentro dos nossos próprios lares, né? E aí a gente fala da igreja doméstica, né? A igreja dentro da nossa própria casa. Precisa começar em mim, em nós, esse posicionamento. Se tem algo que está te afastando, meu irmão, isso não está certo, isso aí está te afastando, tem algo errado. Precisa de posicionamento no trabalho, na faculdade. Ah, mas se eu me posicionar no meu trabalho lá, as pessoas vão ficar contra mim. É assim mesmo. Vão ficar, você já não vai mais prestar para nada. Se você se posicionar com um amigo seu e falar, cara, isso está errado.
isso aqui a gente não concorda, isso aqui você não pode andar assim. Meu irmão, ele fala assim, eu pensei que tu era meu amigo, mas eu sou seu amigo, cara. Estou querendo te mostrar uma coisa que você não está enxergando. É isso aí. E aí o cara vira para você e fala assim, eu pensei que você era meu amigo. E aí, como que a gente pode nos posicionar diante dessas questões? São questões que acontecem o tempo todo conosco. Como nós podemos ser contemporâneos sem abrir mão dos nossos valores? Né? Já que a gente está vivendo um tempo presente, contemporâneo, chamado de contemporâneo, onde tudo é relativizado, onde tudo é... cada um faz as suas próprias verdades, como que a gente pode se posicionar? Mas aí tem uma frase que eu já tinha escutado e eu coloquei aqui: nós podemos estar na mesma praia, mas não precisamos surfar a mesma onda. É isso. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas não nos posicionamos e não andamos como o mundo tenta impor sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Não, eu não preciso me expor na mídia, porque o que acontece quando eu falei que fatores externos, poderes estão imperando sobre... A mídia é assim, cara, porque a mídia todo mundo é feliz, todo mundo é bacana, todo mundo é bem de vida, todo mundo é feliz, mas por trás a verdade é diferente. A gente tem visto isso, né, meu bem? Na internet, no Instagram, é uma maravilha, cara. Você fala assim, meu Deus. Mas por trás disso tudo, as pessoas estão destruídas. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão aprisionadas. As pessoas estão com depressão, com síndrome do pânico, com tudo que pode ter aí de pior. Mas nós somos aqueles que vamos levar a palavra em terra sedenta. Nós vamos apresentar um Jesus que mudou a nossa história e mudou a nossa vida. Então a vida, cara, nós estamos nesse mundo, nós vamos sofrer as mesmas aflições que Jesus passou. Nós não estamos isentos. Não, vem para Cristo, não. Você vai continuar lutando, se esforçando, imprimindo mais força. Não existe isso fácil e rápido. A internet vende isso, isso aí é uma mentira, é uma ilusão. Tudo que nós conquistarmos, seja por força, seja por merecimento, por esforço. Nós podemos estar na mesma praia, mas não precisamos surfar a mesma onda. Dentre tantas lições que daqui poderíamos extrair, diríamos que nós precisamos aprender com Jesus, a não temer o quê? A rejeição, o escárnio, o insucesso aos olhos do mercado. No instante em que decidimos viver com integridade a nossa vocação para ser um frágil instrumento da missão de Deus nesse mundo, nós estaremos cumprindo o nosso propósito. Se posiciona lá fora lá para ver. Se você não atira um monte de pedra em cima de você. Se posiciona. Eu tenho recebido um monte de pedrada aí, porque eu tenho me posicionado. Mas eu não vou negociar os princípios de Deus, os valores de Deus. Pode me apedrejar aí o tanto que for. Porque eu estou com Cristo e não abro mão dele. Estou com Cristo e não abro, por nada. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei como minha vida era e como ela está agora, como minha família foi restaurada. Se posiciona, meu irmão. Jesus se posicionou, ele foi apedrejado. Ele sofreu a crucificação, a pior morte sem ter pecado. Nenhuma acusação foi encontrada nele. Foi julgado 2, 3 vezes. E o cara lavou as mãos lá e falou, não encontro pecado nele. Agora, por conta de vocês, se vocês quiserem crucificar ele, as autoridades não acharam pecado em Cristo, mas ele foi rejeitado. Jesus não temeu ser rejeitado, o escárnio e o insucesso. E por que nós tememos isso? Porque nós queremos ficar em cima do muro. É mais confortável, né? Você ser o cara bonzinho,
Não, meu irmão, tá errado, isso aí tá errado. Ó, isso aqui é pecado, cara. Isso aí tá passando a perna no cara, isso é errado. Posicionamento, cara. Posicionamento. Ou você posiciona, ou você está na onda do mundo. Seja contra você, seja contra quem quer que for. O cara fez um negócio para mim lá, me lesou. Eu falei, cara, você está fazendo errado. O que você está fazendo está errado. Isso não vai dar certo. Você está fazendo errado. Isso aí é contra princípios. Não é porque eu estou sendo lesado, não. É porque você está trazendo uma maldição para a sua vida. Uma maldição que você não vai conseguir romper. Então nós precisamos nos posicionar, ter a coragem de nos posicionarmos como Jesus foi. Ou seja, estamos estragados para o mundo, como diz o Luiz aqui. A gente não presta mais para o mundo. Tu não está nos grupinhos aí, se você não faz parte do que está rolando aí fora, você está estragado para o mundo. Viu, Guilherme? Você não está no grupinho lá, você está estragado para o mundo. As coisas que o mundo diz que valoriza, já nem de perto são as nossas prioridades. Nosso valor agora ele mudou. Cabeça para baixo agora. Não é assim como nós nos convertemos? É desse jeito. Há uma mudança quando nós nos convertemos. Então as coisas que o mundo valoriza hoje para nós não tem valor algum sequer. Porque o mundo valoriza o quê? O que você tem no banco, como é que você anda, como é que você se veste. É isso que o mundo valoriza no mundo. É isso. Pega um cara que tem muito dinheiro, mas é simples, e leva numa concessionária de carro lá. Já fizeram várias experiências. Moço, os vendedores nem olham, Renato. Nem olham. O cara entra com um chapéuzinho lá, chinelinho de dedo lá. Ô, meu filho, bom dia. Ninguém atende. O povo está para lá, para cá, para lá, para cá. Agora entra o cara de gravata, de terno lá, meu irmão, para ver. Entra lá o coach para ver. Os vendedores saem no soco para ver quem vai atender. Porque os valores estão invertidos. Não é mais o que a pessoa representa, mas é o que ela tem. E esse é o sistema que o mundo tem. Quando eu estou falando de sistema do mundo, é isso que o mundo tem trazido para nós. É assim. Os valores já não são os mesmos para nós. Já não tem valor algum para nós. Por quê? Porque nós achamos o tesouro, ao qual nós vendemos tudo para poder adquiri-lo. Bom tesouro de Cristo. Nós entregamos tudo, trocamos qualquer coisa pelo bom tesouro, a fim de adquiri-lo. Em suma, olhar para Jesus torna mais claro o tipo de opção que temos que fazer ao lidar com o poder, a cultura, as instituições nesse mundo. Qual seja, não há de rejeitá-los por completo, ou achar que aquilo lá é por si só ruim, mas de abandonar o modo como se valoriza o poder e a instituição por aí, tantas vezes colocando-os acima das pessoas aos quais deveríamos amar e servir. Quer conhecer a pessoa? Dá poder para ele. Dá poder para ele, que você vai conhecer quem realmente ele é. E o sistema tem corrompido muitos. E nós cristãos não estamos livres disso. Meu irmão, se tu não se pegar aí vigiando, você vai entrar no sistema. Você vai entrar pelo mesmo sistema. As ofertas, as propostas estão aí todo dia. Irmão, tem uma verba aqui para o projeto social. Uma verba legal. Você só precisa assinar aqui, que tu vai cair na sua conta. Meu irmão, cilada, Bino. Acorda não para você ver. Todo dia, fala para a Ana Luísa. Tem um negócio aqui, você vai receber tanto por mês. Só basta assinar aqui o acordo.
Todo dia, cara. Ou é só comigo que acontece isso? Ó, pastor Aida, tira uma nota mais baixa aqui, que eu vou lhe dar tanto aqui, você vai poder tirar um lucro aqui, ó. Se posicionar, irmãos, não é fácil. Não é fácil. De nós mesmos a gente não consegue. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos impulsiona a nos posicionar. Ele vai em algum momento ele vai te impulsionar a você se posicionar. É o Espírito Santo agindo em nós que faz isso. Então busca o Espírito Santo, busca a palavra, busca melhorar aquilo que a irmã falou aqui, ó. A irmã Érica, sair melhor do que nós chegamos. Não é porque aqui tem alguma coisa diferente, não, mas aqui nós somos alimentados, nós viemos para isso, buscar a presença de Deus. Então, não é fácil. As propostas estão aí, o tempo todo, em todas as áreas. Então nós temos que saber olhar como Jesus olhou, quando a gente lidar com o poder, com a cultura que está aí, com as instituições neste mundo, né? A ponto de não valorizar nada disso acima do ser humano. São ídolos na vida de muitos. Muitos têm essas coisas que são oferecidas como ídolos. O poder se torna um ídolo. É isso? A cultura, né? Porque eu faço parte dessa cultura aqui, desse grupo. Eu faço parte dessa instituição. Torna-se ídolos, irmãos, se a gente não prestar atenção. Mas o que Deus espera de nós é que amemos as pessoas onde quer que elas estejam, pastora Célia. Onde ela quer que esteja. Deus fala que quer que a gente ame as pessoas em onde quer que elas estejam. Num buraco, quando a gente foi lá visitar um irmão lá, levar a cesta, um buraco, irmãos. Que eu chorei quando cheguei lá, não aguentei não, chorei, saí até de perto assim, porque a situação era subhumana. A imagem e semelhança de Deus foi roubada daquela pessoa. E quantos têm essa imagem roubada aí fora? A identidade roubada, a identidade de filhos. Deus espera de nós que nós amamos as pessoas onde quer que elas estejam, ao tocar e transformar as vidas, onde quer que há uma necessidade humana se apresente, ali nós temos que estar. Ali é o nosso papel, onde há uma necessidade humana. Quantas necessidades há aqui no nosso meio? Quantas? O pastor aí deve saber mais que ninguém. Quantas pessoas ele socorre durante a semana de necessidades humanas ali, reais e concretas. E quando eu falo necessidades humanas, não estou falando de dinheiro, não. De você ir lá e dar o dinheiro, sabe por quê? Eu vou pegar o exemplo da Unigel lá da Betânia. Ela falou, Bogado, você agradece tanta gente, mas a gente faz a parte mais fácil. É dar o dinheiro. É a parte mais fácil. A parte mais difícil é ter voluntário lá, pastora, para poder ir lá abraçar os meninos, estar com eles, estar junto, estar tentando levar a palavra, ver a mudança que está acontecendo ali. Essa é a parte mais difícil. A parte mais fácil é dar o dinheiro. Aí, toma aí, vai lá, meu irmão. É fácil, ela fala para mim, Bogado, a parte mais fácil é o dinheiro, é dar para você o dinheiro. Então, onde tiver uma necessidade humana, nós temos que estar presente. Necessidades emocionais, que é o que tem consumido a maioria das pessoas ali fora, um vazio muito grande. Um vazio sendo preenchido com várias coisas aí que o mundo oferece. É bebida, não é, Guilherme? Bebida, o cigarro, isso vai chegar até vocês. Vão oferecer para você, Davi, para o João, para essa juventude. Mas aí o posicionamento é que vai fazer a diferença. Não. Obrigado, não aceito. Pronto, é assim. É assim. Onde tiver uma necessidade ali, nossa atuação é aqui, é no mundo, é agora. Nós somos responsáveis de buscar a justiça social em favor daqueles que Cristo nos confiou. Ele falou lá no início, que através da palavra pregada, muitos seriam convertidos a Ele. Quem faz a palavra, quem leva a palavra somos nós.
Então nós somos esses que tem que levar a palavra, buscar a justiça social, estar onde tiver uma necessidade. Deus confiou isso, foi para nós. Foi para nós, não podia ser para anjo, foi para nós. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. Somos voltados para pessoas, não negócios, não programas, não agendas, não para questões, mas para pessoas. O Luiz fala aqui, ó, nossa igreja é uma igreja de relacionamento, não é uma igreja de negócio, não é uma igreja de agenda social, não, é relacionamento com Cristo, é o nosso alvo. Ter uma vocação radicada no Evangelho do nosso Senhor, a sua palavra é viva e poderosa para mover céus e terra. A nossa vocação precisa ser radical mesmo, radical, mas radical contra as pessoas? Não, contra o mundo, contra o sistema que impera no mundo, que é maligno. O mundo jaz no maligno, não fala isso na palavra? Vou chegar lá no final. Não contra as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças do mal atuando no mundo. Não é contra aquele meu irmão lá que está fora lá desviado, não. A palavra falou lá, mas quando eu li aqui, que exortai, pregai, abrir os olhos, é isso, é tudo, falar a palavra. Vão ficar com raiva de você? Vão virar as costas para você? Vão, mas eu fiz o meu papel, a minha parte. E aonde minha palavra não chega, o Espírito Santo vai lá e age. E as pessoas vêm para Cristo, vão se chegando para Cristo. Ter uma vocação radicada no Evangelho, na sua palavra, não abrir mão de princípios, é ser um cristão que não quer ter a última palavra sobre nada. Nós não precisamos dizer que nós somos melhores que ninguém, nós não somos. Ah, mas aquele lá é um crentão, está na igreja. Não, nós não somos melhor que ninguém. A última palavra não é minha, mas se coloca como um parceiro possível na busca por respostas aos problemas e às perguntas diversas da humanidade. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sendo enganadas, e nós vamos dialogar com essas pessoas lá fora, não tendo a última palavra, porque aí, não quero saber de crente não. Você é crente? Paulo fala que ele andou com muitos para poder ganhar para Cristo. Ele teve que andar com aqueles, muitas vezes, que estavam fora. Não é ter a última palavra sempre, mas buscar a resposta, como alguém que sonha, imagina, anseia ao lado das pessoas, e não acima delas, não subjulgando pessoas. Não é isso. O Evangelho não é esse. Tem muitas subjulgando pessoas, imprimindo julgo nas pessoas. Nós não somos esses. O pastor Camilo sempre falava. A liberdade no nosso meio. É ser um cristão que rege a sua teologia do sofrimento e abraça o trágico também. Não apenas como posição eventual, mas como atitude de fé, de empatia para com a vida, de resistência às forças do mal, sem renegar ou subestimá-las em si. Afinal, onde houver trigo, haverá joio. Nós não estamos isentos dos sofrimentos. Jesus fala isso. Adotar o trágico, muitas das vezes, significa afirmar a vida com tudo o que ela implica, com os seus sabores e dissabores, com os seus erros e seus fracassos, a fim de que sejamos mais humanos, a fim de que nos tornamos mais humanos, como humano foi o Senhor Jesus. Então, meu irmão, nós vamos ter muitos dissabores aqui, mas Deus está conosco. Deus nos consola. Deus fala assim, o mundo só vai de mal a pior. Tudo bem, vai de mal a pior, mas o que nós temos feito? Eu vou ficar falando que o mundo vai de mal a pior, que vão piorar, que vai... A gente sabe o caminho que as coisas vão se tomar, mas nós temos que ser aqueles remanescentes da fé, onde nós vamos acreditar nas pessoas. O mundo não vai acreditar de muitos aí. Rapaz, está mexendo com aquele cara lá? Por amor de Deus, moço, isso é caso perdido, pastor. Larga a mão desse cara. Não largo, não. Não
largo mão. Não largo, sabe por quê? O cara falou assim, eu pensei que você era meu amigo. Aí eu falar para ele, eu também, né? Mas fiquei calado. Não tem como eu ganhar uma discussão. Eu não preciso ter a última palavra. Isso mesmo. A terra gira, né? O cara vai vir atrás de você, como vem. Como vem, né, meu bem? As pessoas... Então nós vamos ter esses dissabores, né? Como Jesus teve. Não hesitou em ir contra o sistema que estava presente naquela época. Os dissabores, né? Os êxitos fazem parte, nos tornam mais humanos como Jesus foi. Só pode abraçar e acolher aquele que padece quem não tem pavor do padecer. A dor e a cura, nesse sentido, não são inimigas, mas parceiras da nossa jornada de vida. Alguém vai ficar para semente aqui? Ninguém. O processo natural das coisas vão acontecer para todos. Ninguém está isento. Ser um cristão que se preocupa, que luta pelos direitos, sobretudo pelos menos assistidos e dos oprimidos na esfera do político, né, dos pobres, dos negros, das mulheres, dos indígenas, de tantas coisas. Nós temos que ser esses que vão ao encontro dessas necessidades, de tantos grupos aí, levando a palavra de Deus. Ser um cristão que fala em nome de Jesus, mas que não ousa falar por ele. A gente fala a palavra de Deus, mas a última palavra não é nossa, é de Cristo. É Cristo quem vai dando a direção para nós. Como o Luiz falou, nós somos só um facilitador, mas é Cristo quem tem a palavra. Jamais iremos falar por ele. Pessoas que preferem que as pessoas enxerguem a Jesus mais no espelho de suas práticas e menos no poder persuasivo das palavras. A exemplo de que Paulo que disse: minha mensagem, minha pregação não consiste de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito Santo viva sobre as vidas, mas constituíram de demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não seja baseada na sabedoria humana, mas no poder de Cristo. Não no que a gente fala, mas na sabedoria que vem de alto, do Espírito Santo. Através, essa citação de Paulo está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 4 a 5. Por fim, mas não finalmente, é ser um cristão que retorna à sua vocação protestante. O Martinho Lutero fez na Reforma Protestante foi contra todo um sistema que a igreja foi submetida desde os primórdios. Desde Jesus, e veio, Martinho Lutero, foi a reforma protestante, contra o sistema, contra a venda de indulgência, contra o clérigo, que só poderia saber a palavra, só os pastores daquela época poderiam ter o conhecimento da palavra, e tudo que era jogado era engolido goela abaixo. A língua não era uma língua local, era uma língua que era traduzida. E Martinho Lutero vem com a vocação protestante e rompe com aquele sistema. E assim não teme, e por fim não finalmente ser um cristão que retorna à sua vocação protestante, e assim não teme relativizar as estruturas, poder e hierarquia, por um único absoluto, a mensagem. Quanto mais fiel formos do Evangelho e a verdade revelada na pessoa de Jesus, mais procuraremos resgatá-lo do aprisionamento da linguagem. Não há somente um Evangelho, e esse não é preso, não é da igreja, não é de Paulo, não é de Barnabé, não é de Pedro, mas é de Jesus. É de Jesus. A palavra fala: conhecereis a verdade, e a verdade... Jesus é o nome que está acima de todo nome. Jesus.
Para terminar, em João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Nós iremos vencer o mundo. Nós iremos vencer o mundo. Se posicione, meu irmão, e você vai vencer o mundo. Se posicione e o mundo não poderá te acusar. Se posicione. E para terminar, em Mateus 20:28, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos.